A Batalha de Matapão. A intervenção de Dom João V em 1716. Veneza pede socorro contra os turcos. A Áustria e os estados pontifícios responderam ao pedido. Mas enquanto a Áustria parte por terra em marcha com um forte exército no campo de batalha, o Papa Clemente XI pede ajuda aos reinos católicos com maior poderio naval. Espanha envia uma esquadra de 6 naves ao Mediterrâneo. Dom João V buscava recolocar Portugal em seu lugar como potência mundial. Certamente viu mais uma oportunidade de promover Portugal no panorama internacional. Enviou uma das mais grandiosas embaixadas de todos os tempos a Roma, chefiada pelo Marquês de Fontes, para comunicar oficialmente sobre o apoio e envio de uma esquadra de guerra além de embarcações auxiliares. Mas não era somente naus. Eram as naus mais poderosas do planeta, comandada e tripulada pelos oficiais e marujos de maiores conhecimentos e com a maior tecnologia bélica do período. Uma esquadra, comandada pelo Conde do Rio Grande, de assustar qualquer um, menos o grande almirante da Armada Otomana, Ibrahim Pachá, muito experiente além de ter em sua armada piratas que assombravam os europeus e que conheciam muito bem as manobras militares e pontos fortes e fracos das armadas cristãs. A esquadra portuguesa era assim composta: Nossa Senhora da Conceição, 80 peças de artilharia, Capitânia, construída em 1707, e abatida em 1724. Nossa Senhora do Pilar, 80 peças de artilharia, Almiranta, construída em 1715, e abatida em 1740. Nossa Senhora da Assumpção, 66 peças de artilharia, Fiscal, construída em 1705, e abatida em 1731. Nossa Senhora das Necessidades, 66 peças de artilharia, construída em 1708, e abatida em 1737. Santa Rosa, 66 peças de artilharia, construída em 1715, e perdida por incêndio em 1726, ao Lago de Pernambuco, no Brasil. São Lourenço, 58 peças de artilharia, construída em 1716, e abatida em 1734. Rainha dos Anjos, 56 peças de artilharia, construída em 1714, e perdida por incêndio em 1722, no porto do Rio de Janeiro, quando regressava de uma missão diplomática à China a serviço da Santa Sé. Para além das naus de guerra, a esquadra incluía ainda as seguintes embarcações: São Tomás de Cantuária, 20 peças de artilharia, destinado a servir como navio-hospital, transportava ainda sobressalentes, etc. Santo Antônio de Pádua, 8 peças de artilharia, destinado, se propício, a servir como brulote. O que é um brulote? Brulote. Um brulote é um navio de fogo carregado de matérias inflamáveis que era incendiado e lançado, evidentemente sem tripulantes, sobre a frota inimiga. Uma esquadra de 7 naus de guerra e 4 naves auxiliares, de 526 canhões no total e cerca de 3.840 homens de guarnição. A hierarquia era a seguinte: Nau-capitânia. Nossa Senhora da Conceição levava o Conde do Rio Grande como almirante da esquadra. A Nossa Senhora do Pilar, uma nau mais recente e maior, era almiranta, levava o Conde de São Vicente como vice-almirante da esquadra. Ambas estas naus principais levavam cerca de 700 homens de guarnição, 390 marinheiros, 220 soldados, e 90 artilheiros. A Nossa Senhora da Assumpção era a terceira na hierarquia. Levava Pedro de Castelo Branco como capitão.
Estas 3 naus, juntamente com a Santa Rosa e a veneziana Fortuna Guerriera de 70 peças, travariam o combate mais importante contra as naus turcas na batalha. Armamento da esquadra portuguesa. Comparações. O armamento das naves era um misto de peças de bronze, melhores mas mais caras, e de ferro. Apenas a maior e mais moderna de todas as naus portuguesas, a Nossa Senhora do Pilar, se encontrava armada exclusivamente com peças de bronze, o que, juntamente com o tamanho da nau, o número de peças e a modernidade da construção, fazia dela possivelmente a melhor artilhada e mais formidável nau de toda a armada cristã. Vamos fazer uma comparação com os navios ingleses e dinamarqueses. A fonte cita dinamarqueses. Fazer o que? As naus portuguesas durante todo o reinado de Dom João V eram superiores às naus inglesas, devido ao demasiado conservador sistema de construção naval dos vários establishments. Sempre durante a primeira metade do século XVIII foram inferiores às espanholas e francesas. Segundo o 1706 Establishment e o correspondente GAN Establishment vigentes, mostram como estavam armados e fácil fazer o comparativo. Fazer aqui ficaria muito maçante. Em resumo, as naus portuguesas de 80 peças tinham um efeito de artilharia mais de 33% superior a uma equivalente inglesa, e mesmo cerca de 5% superior a uma de 90 peças dinamarquesa. Neste exemplo, enquanto uma nau de 66 peças portuguesa tinha um efeito de artilharia cerca de 10% superior a uma inglesa de 70 peças. Observação: 2 anos mais tarde, em 1719 o establishment aumentou o tamanho dos canhões inferiores nas naus inglesas de 80 peças para 32 libras, isto sem se aumentar sensivelmente o tamanho dos navios, e isto numa altura em que as equivalentes francesas também, tal como as portuguesas, montavam canhões de 36 libras. Assim, as naus inglesas aumentariam imenso de tamanho na segunda metade do século XVIII. A armata grossa veneziana. A armata grossa, ou de vela, veneziana era composta por Esquadra Vermelha, Almirante Flangini, Leão Triunfante, 80 peças, Corona, 80 peças, Costanza Guerriera, 78 peças. Áquila Valiera, Áquila 76 peças. Grande Alessandro, 74 peças. Madonna del Arsenal, 70 peças. Fênice, 56 peças. San Andrea, 56 peças. San Francisco, 54 peças. Total, 10 naus, 624 peças. Esquadra Amarela. Almirante Correr. Terror, 88 peças. Madonna della Salute, 76 peças. Glória Veneta, 76 peças. Scudo della Fede, 56 peças. San Pietro, 54 peças. Áquila Volante, Aquileta 54 peças. Netuno, 50 peças. Madonna del Rosário, 60 peças. Usada como navio-hospital durante a Batalha de Matapão. Total, 8 naus, 514 peças. Esquadra Azul. Almirante Diedo. Colomba, 78 peças. San Pio V, 70 peças. Triunfo, 70 peças. São Lourenço Justinian, 70 peças. Rosa Moceniga, Rosa 56 peças. Sacra Lega, 54 peças. Valor Coronato,
54 peças. Sangaetano não participou na Batalha de Matapão. Venetia não participou na Batalha de Matapão. Total: 10 naus, 552 mais peças. Sultão Ahmad III, de 1703 a 1730, que tentou recuperar o que o Império Otomano perdera no Tratado de Karlowitz em 1697. As galés. Quanto à armada otomana que se aproximava, esta, tal como a cristã, contava com certo número de galés, no caso 9. Este era, no entanto, um tipo de embarcação já fundamentalmente ultrapassado, e tal como as galés da armada cristã, as turcas não participaram nos combates. Como todas as armadas no mar Mediterrâneo, a armada otomana tinha essencialmente sido composta por galés até ao último quartel do século XVII. Mas após um período de primeiras e modestas experiências com naus de guerra no terceiro quartel do século, por volta de 1683, a quando do início da Grande Guerra Turca e do cerco a Viena, o Império Otomano iniciou uma modernização da armada de guerra com a construção de 10 naus modernas. A República de Veneza fazia justamente o mesmo na mesma época. A Armada Otomana. Durante os poucos anos a força naval dos otomanos foi dual, com forte componente de galés. Mas logo no final da década de 1690 os turcos fizeram uma tentativa de aumentar a armada de naus de 10 para 20 unidades, e apostar mais nas embarcações de vela que de remo. No início do século XVIII tinha-se atingido uma armada de 27 naus, correspondente à Força Naval de Veneza, e existiam planos de aumentar ainda mais a força, para um total de 40 naus. Novas ordenações de 1706 e 1707, e novamente em 1714, tentavam organizar uma armada de vela totalmente moderna em todos os aspectos, tais como construção, armamento, tripulação, logística, etc. A armada turca que saiu dos Dardanelos ao encontro da armada cristã em junho de 1717 era assim composta por naus modernas equivalentes às dos cristãos, pelo menos em construção. Merece destaque a nau Capitânia dos turcos, uma enorme nau de 3 cobertas, que foi de longe a maior nave presente na Batalha de Matapão. A armada era comandada pelo próprio grande almirante da armada otomana, Ibrahim Pasha, que fora nomeado apenas no ano anterior, quando o anterior grande almirante foi despedido após a Batalha Naval de Corfu. Para além de uma vintena de naus, a armada contava ainda com outra vintena de fragatas, naves mais pequenas e veleiras, que pertenciam em grande parte aos estados vassalos dos turcos da Berbéria, Argel, Tunis, Trípoli e piratas da Barbária. Estas eram exatamente as naus de mouros de 30 a 50 peças que nesta época ainda infestavam as águas da costa portuguesa, mas cuja ameaça armada de guarda-costa da Armada Real Portuguesa, que constantemente durante todo o ano mantinha naus e fragatas a patrulhar as águas da metrópole, de um modo geral conseguia conter. A armada otomana na Batalha de Matapão tinha a seguinte composição: naus de guerra. Uma com 114 peças nau Capitânia de 3 cobertas. 3 com 70 peças. 5 com 66 peças. Uma com 62 peças. Uma com 60 peças. 2 com 58 peças. 2 com 56 peças. 4 com 54 peças. 3 com 52 peças. Total: 22 naus, 1.376 peças. Fragatas: 5 com 44 peças. Uma com 40 peças. Uma com 38 peças. 14 outras fragatas. Total: 21 fragatas. E ainda: nave bombada, 34 peças mais 2 morteiros de 372 libras. Galés, 9. Merece destaque o facto de que várias naus turcas estavam ainda equipadas com canhões pedreiros, isto é,
que disparavam grandes pedras em vez de projéteis de metal. A vantagem de balas pedreiras era que se fragmentavam no impacto, os estilhaços podendo provocar numerosas baixas na tripulação. Outrora muito comuns na Europa Ocidental, eram todavia já pouco usadas aqui, onde balas metálicas para o mesmo efeito tinham sido desenvolvidas. No entanto, é justo referir que a Grande Colomba, a nau do almirante Diedo da Esquadra Azul na Batalha de Imbros, foi posta fora de combate justamente por canhões pedreiros. Por fim, é digna de menção entre as naves turcas a nave bombada, armada com 36 peças e 2 enormes morteiros, ou bombadas, essencialmente para bombardeamento costeiro. O descobrimento de Portugal. As histórias não contadas de nossos antepassados.